Começa agora Todas as Divisões. Apresentação Breno Monsef, aqui na Roquete Pinto. Estamos juntos da Roquete Pinto, para você um feliz ano novo, 3 de janeiro de 2022. Estamos começando mais um ano, estamos começando mais um Todas as Divisões, aqui na Rádio Roquete Pinto, como toda segunda-feira de 10 às 11, estamos sempre ao vivo com você e hoje começando a edição de número 1 de 2022, mas que na nossa primeira temporada, podemos definir dessa forma, né? Ainda estamos na nossa primeira temporada, é o programa de número 29. Já estamos na 29ª edição do Todas as Divisões. Semana passada a gente teve um programa especial, falamos de projetos sociais que passaram aqui pelo Todas as Divisões. E hoje vamos lembrar efemérides do ano passado. Tivemos algumas efemérides muito legais, assim, momentos que a gente relembrou do futebol do Rio de Janeiro, datas comemorativas muito interessantes com grandes convidados. E vamos relembrar no programa de hoje, já no esquenta aí pro ano de 2022, que vai ser um ano recheado, hein? É ano de Copa do Mundo e o ano acaba cedo pro futebol, porque a partir de 21 de novembro é só Copa do Mundo. Então a gente vai ter a Série A do Campeonato Carioca começando já daqui a 2 semanas. A gente vai ter depois as séries A2 e C e aí depois B1 e B2. Só que tudo tem que acabar em novembro. Então vamos ter um ano recheado, o ano vai ser longo e ao mesmo tempo curto, né? É o que a gente espera para 2022 no futebol do Rio de Janeiro. E desde já eu quero a sua participação no nosso WhatsApp liberado, 969680094, 969680094 é o WhatsApp da participação. Pra gente começar o nosso programa, eu vou lembrar de um acontecimento muito legal que aconteceu na década de 60 e vocês vão gostar de relembrar. Porque a Portuguesa venceu o Real Madrid, cara, em pleno Santiago Bernabéu. E a gente lembrou dessa história aqui em 30 de agosto, num material muito bacana produzido pelo Gabriel Andreso, que chega agora pra gente relembrar desse momento aqui no Todas as Divisões. Então, Portuguesa vencendo o Real Madrid é o primeiro entrada do nosso programa, né? O que abre o cardápio do nosso programa de hoje aqui na Roquete Pinto. Fica por aí! Você está ouvindo Todas as Divisões com Breno Monsef. Você está ouvindo Todas as Divisões com Breno Monsef. Salve, salve a Portuguesa, com certeza, a Portuguesa carioca. Por que estamos colocando o hino da Lusa da Ilha do Governador? Porque no próximo sábado, dia 4 de setembro, completam-se 52 anos de uma vitória improvável. A Portuguesa venceu o Real Madrid em pleno Santiago Bernabéu pelo placar de 2-1. Inclusive, estão tentando refazer esse jogo em 2024, quando esse jogo vai completar 55 anos de história. E o Gabriel Andreso traz pra gente um pouquinho desse jogo que ficou, é claro, pra história, porque deu zebra também em Madrid. Boa noite, Gabriel Andreso, seja bem-vindo mais uma vez ao Todas as Divisões. Valeu, Breno, muito boa noite a você, a todo mundo ligado aqui no Todas as Divisões da Rádio Roquete Pinto 94,1 FM. Neste sábado, dia 4 de setembro, completa-se mais um aniversário de uma das mais marcantes e inusitadas vitórias de um clube carioca sobre uma equipe estrangeira. E se eu falar pra você que a Portuguesa da Ilha do Governador, a nossa Lusa, a zebrinha da ilha, já derrotou o gigante, poderoso Real Madrid da Espanha? Pois é, isso aconteceu no dia 4 de setembro de 1969. Naquela ocasião, em um amistoso no estádio Santiago Bernabéu, em plena casa do Real Madrid, a Portuguesa, que fazia uma excursão pela Europa,
conseguiu enfrentar os merengues e vencer pelo placar de 2-1. Esse resultado, mesmo sem valer por nenhum campeonato, é considerado a mais importante vitória da história da Portuguesa e que completa, como eu disse, 52 anos neste final de semana. Naquela ocasião, a Portuguesa realizou essa partida contra o Real Madrid e conseguiu vencer por 2-1, 2 gols de Miguel, enquanto Planelis descontou para o Real Madrid, que era naquela ocasião bicampeão espanhol e uma das grandes equipes do seu país. A Lusa jogou aquele dia com Bruno, Chiquinho, Gerry, Beto e Zeca, Carlos Pedro e Ney, Jorginho, Miguel, Jurandir e Escurinho. E justamente um dos remanescentes, um dos poucos sobreviventes daquela partida de 52 anos atrás, é nosso convidado aqui no Todas as Divisões, o meio-atacante Jurandir, que esteve em campo naquela partida, não jogou todo o duelo, foi substituído no segundo tempo pelo Paulo Mata, o 12º atleta da Lusa a estar em campo, e fala com a gente agora aqui na Rádio Roquete Pinto sobre as lembranças, as memórias desse resultado tão importante e dessa vitória tão marcante e tão famosa para a Portuguesa, esses 2-1 em cima do Real Madrid, um feito que pouquíssimos clubes no Rio de Janeiro, no Brasil e até internacionalmente podem dizer que tem. Jurandir da Portuguesa sobre a vitória histórica em cima do Real Madrid em 69, aqui no Todas as Divisões. O que eu lembro daquela vitória sobre o Real Madrid, eu lembro de que em realidade faz parte da minha história no futebol brasileiro. Um fato como aquele que significou até hoje uma alegria muito grande para os torcedores da Lusa e uma alegria para todos que participam, que falam de futebol. Naqueles momentos em que nós estivemos no Santiago Bernabéu, nós jamais podíamos acreditar que teríamos condições de ganhar daquela equipe que todos conhecem. Na minha vida como jogador de futebol, foi um fato marcante. E hoje, relembrando, eu me sinto muito feliz. Olha, muito bacana o Gabriel Andrés conversando com a gente, o pessoal participando com a gente aqui, o Rodrigo, valeu, Rodrigo, lá da Web Rádio Piabanha, tamo junto com a gente aqui também, Everton Martins, mais uma vez o Ramires, a Maria Leonor, muito obrigado, pessoal, pela moral. Vamos continuar lembrando um pouquinho dessa história, Gabriel Andrés, sensacional, a gente ouvindo aí não só o Gabriel Andrés, mas também seu Jurandir, né? Hoje aí, já na terceira idade, descansando, e que é um dos remanescentes desse grande jogo, Gabriel Andreso. Pois é, Breno, ainda falando sobre essa vitória da Portuguesa 2-1 em cima do Real Madrid em 69, cabe a gente ressaltar alguns detalhes interessantes, algumas curiosidades sobre esse duelo. Inicialmente, a Portuguesa estava programada para enfrentar o Sevilha em um outro amistoso que era parte dessa excursão à Europa, sobretudo essa parte na Espanha, mas o jogo acabou sendo cancelado de última hora. Ele aconteceria no dia 3 de setembro e aí no dia 4 esse jogo contra o Real Madrid acabou entrando em pauta. E um outro detalhe é que 4 dias antes de Real Madrid e Portuguesa, os merengues tinham enfrentado um outro clube brasileiro, o Palmeiras, a equipe de São Paulo, mas pela final do torneio Ramon de Carranza, tradicional campeonato de pré-temporada que acontece no sul da Espanha. E a vitória foi brasileira pelo placar de 2-0. Contra a Lusa no Bernabéu, o Real Madrid esperava se vingar dos brasileiros, mas não foi isso que aconteceu, não. Inclusive, com detalhes, é isso que conta outra vez o Jurandir aqui no Todas as Divisões, trazendo também uma outra informação. A premiação, o bicho pago aos jogadores da Portuguesa por essa histórica vitória em cima do Real Madrid foi maior até do que o programado antecipadamente, pelo tamanho, pela importância desse grande resultado para os insulanos. Que foi uma vitória difícil, isso foi. Porque, em realidade, se tratava da grande equipe do Real Madrid. E, aliás, esse jogo foi uma coisa muito interessante, porque o Real Madrid, há uns dias antes, havia jogado contra o Palmeiras, do Brasil, que também estava em excursão pela Europa. E o Palmeiras ganhou do Real Madrid, não no Santiago Bernabéu. Então, como se tratava da Portuguesa, uma equipe pequena, os dirigentes do Real Madrid acertaram o jogo contra a Portuguesa, querendo, por suposto, vingar o futebol, ou seja, de ganhar do futebol brasileiro. Mas a Portuguesa tinha uma equipe muito certinha, uma equipe briosa. Então, e o mais importante de tudo isso foi que o nosso treinador,
Daniel Pinto, que Deus o tenha no reino da glória, ofereceu para nós jogadores um bicho dobrado. E aquilo significava que um bicho dobrado, então vamos correr atrás. E tudo deu certo naquele dia, nós acabamos ganhando. E foi uma festa no hotel em que nós estávamos de passagem. E até hoje comemoramos essa vitória. Beleza, esse portanto foi o Jurandir, história viva, grande craque, grande figura da Portuguesa naquele jogo contra o Real Madrid em 1969. E há um outro detalhe, só pra gente concluir em relação a esse assunto, é de que a Portuguesa espera que esse duelo possa voltar a acontecer, mas em 2024, ano em que o clube completa 100 anos. A diretoria lusitana já enviou uma carta ao Real Madrid promovendo a sua vontade, o seu desejo de jogar contra os merengues para comemorar o centenário. Se você achar que isso pode parecer meio exagerado, é importante que a gente diga que dirigentes dos dois clubes já até se encontraram informalmente para conversar sobre o assunto. Se o jogo vai acontecer ou não, a gente não sabe, mas não dá para duvidar da Lusa, da Zebra, já que há 52 anos atrás eles ganharam de ninguém menos que o Real Madrid. Quem sabe agora dessa vez a Portuguesa também não consegue fazer o que para muitos parece impossível. Valeu, Breno, um abraço. Valeu, Andrés, essa história é sensacional, cara, esse jogo é histórico. Eu não espero que o Real venha jogar no Luso brasileiro, Renan, mas se a Portuguesa for ao Santiago Bernabéu de novo, em 2024, né, quando o Luso completa 100 anos, o jogo vai completar 55, vai ser sensacional, Renan. Vai ser excelente, né? Uma excelente jogada de marketing da diretoria da Portuguesa, né? Porque, vale ressaltar, desde quando voltou à primeira divisão, a Portuguesa vem mostrando um crescimento ano após ano. A Portuguesa conseguiu quebrar alguns tabus, né? Derrotar times grandes. A estrutura melhorando. A estrutura é muito boa nesse momento, né? A Portuguesa que voltou à primeira divisão tinha uma estrutura um pouco mais precária. Hoje o Luso brasileiro já tem diversos campos anexos, locais de treinamento, vestiários com reformas totalmente adaptável para os seus jogadores. É uma questão que também é muito importante, a parte social do clube também vem crescendo a cada dia mais. A Portuguesa consegue fazer um bom quadro social justamente com pessoas ali que moram ao redor do Luso brasileiro, né? E caso conseguisse esse amistoso contra a equipe do Real Madrid, seria excelente, né, Breno? Porque a Portuguesa, você vê que já teve até uma sexta colocação no Campeonato Carioca, onde naquela ocasião quebrou um tabu contra o Vasco, né? Esse ano conseguiu quebrar um tabu contra o Fluminense. Ano que vem joga a Copa do Brasil e Série D do Brasileiro. E eu acho que é muito importante para a questão financeira, porque nessa parte da questão do pagamento de salário de jogadores, a Portuguesa ainda não conseguiu se acertar totalmente. Esse ano teve muita dificuldade, jogadores inclusive perto da semifinal contra o Fluminense. Tem a grana do Chay agora, né? O Botafogo acertou a compra de parte do Chay. É muito importante, porque jogadores até ameaçaram fazer greve em determinados momentos, né? Mas acho que a participação na Copa do Brasil vai dar um respiro muito grande para a Portuguesa, e é um grande sonho do presidente Marcelo colocar a Portuguesa numa divisão acima do Campeonato Brasileiro. Então ele já teve algumas oportunidades na Série D, a equipe acabou não aproveitando, mas ele não quer deixar de passar de 2022, quer chegar a divisões acima, né? E só um detalhe, esse jogo é inesquecível, né? Essa vitória contra o Real Madrid, mas vai ressaltar que alguns anos antes, 19 de abril de 1956, a Portuguesa enfrentou o outro gigante da Espanha, o Barcelona, e empatou por 0-0. Não ganhou, mas ficou no 0-0. Exatamente, foi disputado em Mônaco, né? Mas é algo fantástico. Na época das excursões, né? Hoje não tem mais isso no futebol. Tem aquelas conversas aqui, né, Breno, dos corredores, né? Teve amigos aqui da rádio falando, esse Real Madrid que a Portuguesa enfrentou não era tão bom assim, não. Não tinha o Cristiano Ronaldo, o Benzema. Vou cortar seu microfone, Renan. Assim, o Vinícius Júnior, né? Não, o pior é que o cara faz a piada fora do ar, Anderson Lima, e aí faz no ar. Que teve gente que falou isso aqui dos corredores. Pode cortar ou não? Pode cortar, pode cortar. Ô Anderson Lima, mais um jogo, tô brincando. Mas o jogo é sensacional, né? Vamos torcer pra que aconteça em 2024, hein, Lima? Um torneiozinho de intertemporada do Real Madrid, com as férias aqui da Portuguesa. Homenagear o Miguel, Copa Miguel, né? Que fez os 2 gols da Portuguesa. Sei lá. Aí fica a ideia aí, Marcelo Barros. O importante é celebrar essa data aí, né? O centenário da Portuguesa, principalmente. Poder levar a gente pra transmitir o jogo, né? A gente pode ir também, passeiozinho em Madrid, hein, Renan? Não cairia mal,
não, hein? Fazer o programa diretamente de lá do Santiago Bernabéu? Gostei da ideia. Santiago Bernabéu. Do novo Santiago Bernabéu. Bem lembrado. Gostei da ideia. Mas eu acho que a Portuguesa tem que tentar assim. E como vocês falaram, um torneio amistoso, um próprio amistoso, não precisa ser torneio. Você a Portuguesa taça, vai lá, faz um jogo. tem essa questão. E cá pra nós, né, Breno? Se a Portuguesa estiver disputando, por exemplo, uma Série D ou uma Série C do Campeonato Brasileiro, que é um jogo por semana, Dá tempo. Dá Vai e pra volta. conversar com a CBF, olha só, remaneja esse jogo pra cá, esse pra lá. A gente vai dar um pulinho ali em Madrid, tamo voltando. Eu iria já, transmitir esse jogo. Tranquilamente. Você iria, Anderson Lima? Iríamos com a delegação da Portuguesa. Sem dúvida. Já fiz muito isso em época de Série B do Campeonato Carioca. Então, fica aqui o nosso Marcelo Barros. Leva a gente, rapaz. Você está ouvindo Todas as Divisões com Breno Monsef. Daí então, cara, esse momento histórico, a Portuguesa que venceu o Real Madrid no Santiago Bernabéu e a gente relembrou. A expectativa é que isso aconteça em 2024, né? Porque vai ser o centenário da Portuguesa e essas negociações estão acontecendo. A Portuguesa fez contato já com o Real Madrid, que respondeu esse contato. Então é muito interessante, a gente torce para que isso aconteça. Imaginem, eu faria de tudo para ir. Se esse jogo acontecer de fato no Santiago Bernabéu, eu já falei. Eu tive nesse programa aí com o Anderson Lima e com o Renan Mafra, programa que foi ao ar no dia 30 de agosto. E eu falei no programa e eu falo de novo aqui, eu faria de tudo pra ir, né? Porque seria um momento histórico, assim, um jogo fantástico. Imagina transmitir Portuguesa e Real Madrid no Santiago Bernabéu aqui pra Rádio Roquete Pinto, cara. Hein? Só imagina. Transmitiria fácil. 2024 seria uma data muito legal pra gente acompanhar. Muito bem, segue participando com a gente pelo 969680094 e eu lembro pra você que o Todas as Divisões está no Spotify, tá no Deezer, tá no iTunes, tá em todas as plataformas de podcast. Então se você quiser acompanhar o programa na íntegra, ele está disponível nas plataformas de podcast, youtube.com/todasasdivisões, ou então estamos também nas plataformas de podcast, Google Podcast, no Anchor FM. Todas elas carregam o nosso programa sempre às segundas-feiras aqui na Rádio Roquete Pinto e, é claro, nesse somzão forte de 94.1 FM. Você participando pelo 969680094. Vamos avançar então aqui na nossa pauta, porque a gente teve na semana do dia 13 de setembro, dia 17 de setembro, a América comemorou aniversário. E olha, aquele programa que a gente apresentou no dia 13 de setembro foi histórico, assim, repercutiu a beça. A gente fez um programa em homenagem ao América e esteve comigo o Renan Mafra. E o terceiro integrante do programa foi ninguém menos do que Edu Antunes Coimbra. O Edu, que é o maior ídolo da história do América. E a gente vai lembrar agora como é que foi esse programa, a primeira parte, tá? Depois do intervalo a gente vai lembrar a segunda parte. A primeira parte daquele programa do dia 13 de setembro, que foi em homenagem ao América, que vai jogar mais uma vez a segunda divisão, vai jogar a Série A2 do Campeonato Carioca, mas ganhou uma homenagem muito legal que repercutiu a beça. Vamos lembrar o aniversário do Mecão aqui em Todas as Divisões. Você está ouvindo Todas as Divisões com Breno Monsef. Sim. O pessoal deve estar sentindo falta, o pessoal deve estar sentindo falta de mais uma pessoa aqui no estúdio, né? Porque hoje o nosso convidado é simplesmente o maior ídolo do América. Infelizmente não tá aqui no estúdio, mas... A questão da Covid e tal, a gente não tá trazendo assim. É uma pessoa fantástica. O nosso convidado, ele já é idoso, né? Passou de 65, então não vamos trazê-lo aqui. Mas ele está com a gente na linha. Edu Antunes Coimbra. O Eduzinho, maior ídolo da história do América, está com a gente. Edu, olha, que prazer tê-lo aqui, né? Como o Renan falou, a gente queria que você estivesse aqui com a gente, inclusive estamos querendo que o Edu também venha comentar jogos aqui com a gente. Boa noite, Edu, seja bem-vindo ao Todas as Divisões. Boa noite, Breno, boa noite, turma desse programa maravilhoso, principalmente os torcedores do querido América Futebol Clube. Isso. Eu sei que isso aí abrange todos os clubes queridos do nosso Rio de Janeiro, mas a hora é de falar de América, é ou não é? Ah, sem dúvida, Edu. E olha, fala um pouquinho dessa sua relação de amor com a América, né? Porque, como eu falei, você é o maior ídolo da história do América, todo mundo lembra de você. E como é que é essa relação sua
de amor com o América Futebol Clube, Edu? A ligação é muito forte, né? A minha história, metade da minha história no futebol foi vivenciada dentro do América, né? Meus primeiros passes, né? Meus primeiros toques na bola, assim, em clube federado, entendeu? Tive o sabor de ser reprovado no primeiro teste. Que isso? Mas depois, graças ao Paulo César Martins, o Puruca, né? Ele que insistiu para que eu, né, voltasse a fazer um novo teste, e aí, como um desafio, eu resolvi aceitar e dali para frente engrenei. Em pouco tempo eu já estava jogando no profissional, tive uma carreira efêmera, né? No que diz respeito a ter logo uma oportunidade na equipe profissional. Eu tenho um recorde no América, esse eu gosto de falar, porque eu em 15 dias eu joguei nas 4 categorias da época, né? Que isso? Fala mais disso, então. É o infanto juvenil, o aspirante que tinha, né? E o profissional. Isso aí ficou Guinness Book. Que tenha sido o primeiro jogador amador que tenha jogado nas 4 categorias em 15 dias. Então, só por isso já me bastaria, né? Esse prazer de ter vestido a camisa rubra. Mas, graças a Deus, eu fiz muito mais. Eu sempre me empenhei, eu sempre me dediquei, sempre vesti a camisa mesmo, né? E o tempo que eu passei lá, como profissional, foram 10 anos e colocando mais alguns aninhos ali do departamento amador, que não foram muitos, a gente pode dizer que eu tive quase que 15 anos, né, de passagem por esse clube, que ficou marcado, sem dúvida alguma, no meu coração. E eu creio que também eu fiquei marcado aí pelo trabalho que eu tive, por aquilo que eu executei, não só como jogador, né, mas também como treinador. Sim. Então eu tive essa oportunidade de ajudar em conquistar títulos, né, e colocar troféus naquela belíssima que era a sala de troféus do América Futebol Clube, que voltará a tê-lo, né? Vai sim, sem dúvida. A gente vai falar muito sobre isso aqui ao longo do programa, né? Hoje o programa especial. A gente vai falar, é claro, dos outros clubes, mas hoje o especial do América, que no próximo sábado comemora aí 117 anos. Estamos com Edu Antunes Coimbra, simplesmente o Eduzinho. O seu Ramírez, inclusive, falou que o Edu foi treinador dele no juvenil. Verdade, né? verdade. O Edu tem um grande retrospecto aí de história. Vai falar com a gente aqui durante todo o programa. Edu, fica com a gente até o final. Uma campanha de destaque, Renan, pra gente falar do América é a de 86, né? Sim. O América, a gente lembrou tem pouco tempo do Bangu, por exemplo, de 85, que foi vice-campeão. Bem lembrado. No outro ano, o América bateu na trave também. Chegou nas semifinais do Campeonato Brasileiro, caiu pro São Paulo, perdeu o jogo de ida por 1-0 em São Paulo e no jogo da volta foi 1-1. Maracanã com 50 mil torcedores. Bem lembrado. E o Bangu ali também bateu na trave de chegar numa final de... O Bangu não, perdão, o América. Assim como o Bangu, né, bateu na trave o América bateu na trave em 86 de conquistar um título brasileiro, Renan. É verdade. E falamos também, né, desse próprio programa do Bangu, como que essas duas equipes acabaram sendo prejudicadas, né, pela famosa e polêmica Copa União. Porque naquela ocasião foi fundado o Clube dos 13, né? Em 87 o América foi sacaneado, a verdade é essa, né? Grande verdade, assim como o Bangu. Também. Porque você pega o Bangu finalista em 85, o América semifinalista. Fez uma grande campanha. Em 86, perdeu pro São Paulo na semifinal. O São Paulo que foi o campeão do Campeonato Brasileiro, ou seja, só parou no campeão. E aí quiseram que o América disputasse o módulo amarelo. Exatamente. Que era a Série B, né? Que o Sport foi campeão. Foi uma competição onde que o América fez, por si, né, está na principal divisão. Terminou entre os 4, pô. Tiraram o América, a grande verdade é essa, tiraram o América, roubaram o direito do América estar disputando o Campeonato Brasileiro de 1987 e a partir daí começou uma crise muito grande, né? No América, no Bangu, porque você pega um time, comparando com algumas equipes de hoje, por exemplo, uma Chapecoense quando chega na primeira divisão, um Cuiabá que está chegando agora, o América era um time que tinha a sua tradição,
já era um time considerado grande, só que não era do tamanho de um Flamengo, de um Fluminense, de um Vasco, de um São Paulo, de um Corinthians, mas era um clube que se esforçava muito para estar na primeira divisão, como é um Atlético Goianiense, que está indo pro seu segundo ano na primeira divisão, Cuiabá, que chegou agora, né? E então o América conseguia se manter tranquilamente na primeira divisão, até com certa sobra, né? O América, como em 86 chegou à semifinal, o América não era um time que lutava contra rebaixamento. Só que depois disso, acabou o América tendo uma crise muito grande e aí entrando numa maré de azar enorme, a ponto de que até hoje o América sofre com essa situação. Você está ouvindo Todas as Divisões com Breno Monsef. Cara, eu falei, né? Eu não tenho nem roupa, não tinha nem roupa pra esse evento, cara. O Edu participou com a gente e olha, foi um papo muito legal. Inclusive, Edu, eu quero você aqui mais vezes no nosso programa, na nossa programação. Já tentei, né? A gente, infelizmente, por conta da Covid, esse ano teve um protocolo um pouco mais rígido aqui na rádio, até de receber pessoas de fora, enfim. Nesse programa, inclusive, o Edu não participou por conta justamente disso, né? A gente queria o Edu presente no estúdio com a gente. Ia ser sensacional, mas eu ainda quero trazer o Edu aqui para comentar um jogo. Imagina o Edu comentando um jogo do Flamengo, né? Participando aqui ao vivo no estúdio do Todas as Divisões. Seria fantástico. Então, daqui a pouco a gente vai relembrar mais uma parte desse bate-papo legal que a gente teve aí, não só com o Edu, o Alex Escobar também esteve com a gente, porque o Todas as Divisões teve alguns períodos muito legais esse ano e a gente tá relembrou na semana passada, tá relembrando nesse, vai relembrar também na próxima, porque são momentos muito bacanas que a gente sempre tem que relembrar e divulgar, porque nós estamos aqui para isso, nós somos a Rádio da Oportunidade, a Rádio Roquete Pinto, é a rádio que liga ao Rio e que quer trazer para você sempre esse tipo de acontecimento, né? A gente tá aqui também para abrir espaço pro futebol do Rio e tá repercutindo demais, então mais uma vez eu quero agradecer você que está com a gente, começando mais um ano 2022. Quais são as suas expectativas pro seu clube do coração, hein? Não só pro clube aí dos 4 grandes, mas você também tem um clube que você é simpático, né? Seja América, Bangu, Madureira, ou você torce de fato pra América, pra Bangu, pra Madureira. O Edu, por exemplo, é torcedor do América, de fato. Ele torce pro América, né? Então, quais são as suas expectativas? O acesso pra Série A do ano que vem? Quem sabe, hein? Manda aí sua mensagem pelo 969-6800-94. Vou fazer uma rápida pausa. A gente bebeu uma aguinha, daqui a pouco tem mais. Falei do América, vai ter mais América. E também tem Bangu, hein? Porque o Bangu também teve uma efeméride muito legal que a gente relembrou. Quando o melhor do futebol do Rio de Janeiro. Hoje, começando esse ano de 2022, a gente está relembrando no ano passado as efemérides que a gente trouxe. Eu já falei de um Portuguesa e Real Madrid, que a Portuguesa venceu o Real, e eu já tô na expectativa aí pra 2024, pra ir pra Madrid narrar esse jogo. Vai ter outro, hein? Real Madrid e Portuguesa, no estádio Santiago Bernabéu. A gente falou também do América, e vai falar mais do América nesse segundo bloco. O aniversário do América, que foi muito comemorado, a gente recebeu aqui o Edu, e foi muito legal. Tem outros convidados também, o Alex Escobar participou, a gente vai relembrar a participação dele daqui a pouquinho. E tem também o Bangu, cara, porque o Bangu teve, em 1985, uma campanha fenomenal nas divisões nacionais. Em 85, o Bangu, por um fiozinho de cabelo, não foi campeão brasileiro. Imagina se o Bangu tivesse sido campeão brasileiro em 1985. Foi sensacional e a gente relembrou disso no programa que foi ao ar no dia 26 de julho, aqui na Rádio Roquete Pinto. Vamos relembrar como é que foi esse dia, né, e essa matéria muito legal que a gente preparou? Vamos relembrar, o Bernardo Oliveira trouxe. Eu tava nesse programa com o Léo Pinheiro e com o Renan Mafra. Vamos acompanhar e depois eu volto falando um pouquinho mais sobre isso. Você está ouvindo Todas as Divisões com Breno Monsef. Você está ouvindo Todas as Divisões. Esse é lindo, irmão. O Bangu tem também a sua história, a sua... 31 de julho de 85, rapaz. Estamos próximos aí de completar 36 anos desta data. Mais de 91.500 torcedores no Maracanã para torcer
pelo Bangu na final do Campeonato Brasileiro daquele ano contra o Coritiba. Rapaz, vamos ouvir mais um pouquinho do hino do Bangu, né? Como o Léo falou, é bonito demais. E o Bernardo Oliveira preparou um material muito legal pra gente pra falar um pouco desse jogo, né? Que no próximo sábado completa aí 36 anos. Infelizmente o Bangu não foi campeão naquele ano, porque, rapaz, se fosse campeão, imagina como seria a festa, né? Em toda a Zona Oeste. Comércio fechado, né? Sem dúvida, né? Vamos falar então com o Bernardo Oliveira. Bernardo, já agradecendo sua participação aqui no Todas as Divisões. É contigo, meu parceiro. Quase chegamos aí a 36 anos dessa data histórica pro Bangu, que apesar de não ter ganho o título, não deixa de ser uma data histórica. Boa noite, Bernardo. Boa noite, Breno Monsef, Léo Pinheiro, Renan Mafra e a todos os ouvintes ligados no Todas as Divisões. Vamos falar um pouquinho hoje sobre o vice-campeonato do Bangu no Brasileirão de 1985. Afinal, no próximo dia 31, vão completar-se 36 anos daquela partida decisiva no Maracanã, que consagrou o Coritiba como campeão nacional. Naquele ano, impulsionado pelo dinheiro de Castor de Andrade, famoso contraventor e investidor do Bangu à época, o Alvirrubro da Zona Oeste deixou de ser uma equipe coadjuvante no Brasileirão, como havia sido em 1984, e montou um grande elenco no ano seguinte, capaz então de brigar pelo inédito título. O plantel do Bangu foi reforçado por jogadores como Mário, Lulinha, Israel, Ado e principalmente o atacante Marinho, que foi o grande nome da competição, terminando como vice-artilheiro, com 16 gols marcados e conquistando a bola de ouro, dada pela revista Placar. Tanto os jogadores de qualidade reunidos deram resultado, porque na primeira fase o Bangu, treinado pelo Moisés, conquistou 14 vitórias, 5 empates e apenas 3 derrotas. Na segunda fase, num grupo com times como Internacional e Vasco da Gama, o Bangu deu show e conquistou grandes vitórias, como um 3-0 sobre o Cruz Maltino e um 2-1 sobre o Colorado em Porto Alegre, garantindo a sua vaga na semifinal, quando foi enfrentar o Brasil de Pelotas. E aí, novamente, o Bangu brilhou, despachou o Chavante com 2 vitórias, sendo 1-0 em Porto Alegre e 3-1 no Maracanã. Chegando então à grande decisão, quando mediu forças contra o Coritiba, que chegou à decisão também com moral, depois de eliminar o Atlético Mineiro. E naquele dia, 31 de julho de 1985, quase 100 mil pessoas foram ao Maracanã para acompanhar a partida. O Bangu entrou em campo escalado com Gilmar, Márcio Nunes, Jair, Oliveira e Baby, Israel, Lulinha e Mário Marques, João Cláudio, Ado e Marinho. Aos 25 minutos de jogo, o Índio abriu o placar para o Coritiba em cobrança de falta e aos 36 o Lulinha empatou. E aí, no fim do jogo, chegou o grande lance que até hoje é discutido e lembrado pelos torcedores. Aos 38 do segundo tempo, Marinho recebeu um passe na frente, driblou o goleiro Rafael e tocou pro gol. Porém, o impedimento foi marcado e, apesar dos protestos da torcida dos jogadores do Bangu, o impedimento foi confirmado pelo árbitro do jogo, o Romualdo Arpes Filho. Com isso, a partida seguiu para a prorrogação e durante esse tempo extra de 30 minutos o Bangu criou novas oportunidades, mas o goleiro Rafael brilhou com boas defesas e manteve o empate no placar. A decisão foi para os pênaltis. Nos pênaltis, os 10 jogadores acertaram, 5-5. Foram então para as cobranças alternadas e aí o Ado acertou a trave e então coube ao Gomes marcar o gol que decretou o título do Coritiba. Passado isso, o Castor de Andrade parou de investir no Bangu como ele fazia, passou a se dedicar mais à escola de samba Mocidade de Padre Miguel e com isso o Bangu nunca mais voltou a experimentar momentos como este no futebol brasileiro. Portanto, aí, no próximo dia 31 completam 36 anos do maior momento da história do Bangu Atlético Clube, lembrado até hoje pelos seus torcedores. Um grande abraço para vocês, Breno, Léo, Renan e a todos os ouvintes do Todas as Divisões. Valeu, Bernardo. Obrigado pela moral, cara. Tamo junto aqui no Todas as Divisões. Que dia foi esse, né, Léo Pinheiro? A gente não era vivo nessa época, mas olha, pelo que a gente ouve... Rapaz, a gente tem a Alicinha Silveira, né, grande produtora aqui também, que tá no painel esportivo com a gente, no painel mais cedo, e eu conversando com ela, né, ela fala desse dia que foi mágico, assim, a semana foi mágica. Sim. Antes daquele 31 de julho, né, ela contando que teve os trens que saíram ali de Guilherme, da estação de Guilherme da Silveira, inclusive pai da Alicinha Silveira, né, e saíram daquela estação lotados, o pessoal já saindo fazendo festa em direção à estação do Maracanã, e não só a torcida do Bangu que encheu, mas também as 4 torcidas juntas. Né? A gente viu tantas vezes, tantos problemas, tantas brigas no Maracanã, as 4 torcidas juntas do Maracanã torcendo pelo Bangu. Maracanã lotado, Léo Pinheiro. Aí a gente fala um pouquinho também da configuração dos trens do Rio de Janeiro, porque Guilherme da Silveira é uma estação minúscula, né? Ela é muito pequena, ela serve apenas para desembarcar no estádio de Moça Bonita. E não é uma estação terminal, não é uma estação que sai em trens. Então já mostra um pouquinho né? Isso. Só existe o desembarque e o embarque, né? Não existe uma estação final, não existe aquela estrutura que você vê na estação
estação do Maracanã, de São Cristóvão, até mesmo na estação de Bangu, que é um pouquinho mais na frente que Guilherme da Silveira, para mostrar um pouquinho da força e da relevância que o Bangu teve e essa campanha histórica que levou a Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro, que confirmou a força esportiva que existe nessa região da capital fluminense. Então é uma história interessante. Todo mundo que você for perguntar que tem a idade que acompanhou essa situação vai relembrar desse gol anulado, que ninguém tem a certeza a respeito do impedimento ou não. A gente vê até hoje aquele lance, a gente fica na dúvida, né? Do gol do Marinho. Sim. Também tem a situação. Eu não acho que foi dúvida não, hein? Mas o Renan é antes, né? Então ele tem essa situação. Não, eu tô falando que acho como que foi gol válido. Muito claro. Correto. E também inclusive acho. em 1985. Isso, ia chegar nessa parte também. Né, o Bangu. No segundo semestre tivemos o campeonato estadual, que aí outro árbitro de Copa do Mundo, José Roberto Wright, não marcou um pênalti, claro, em cima do Cláudio Adão, com imagens comprovando. Enfim, foi um ano de muita frustração pro Bangu, com essas arbitragens questionáveis interferindo em conquistas extremamente importantes. E o Bangu, né, Renan, esperava desde 66, né, que foi o título carioca do Bangu, também conversando com a Alicinha, a grande fonte histórica sobre o Bangu, né, beijo Alicinha Silveira. Ela falou que aquele dia não tinha nada, assim, a Zona Oeste parou, assim, eram carros e desfiles por toda a cidade do Rio de Janeiro, não só na Zona Oeste, e a torcida esperava esse título, né, Renan Mafra? Em 85 acabou que não veio. O tamanho desse título podia ser, assim, a gente pode mensurar, poderia vir, por exemplo, antes do Botafogo, antes do título de 87 do Flamengo, de 92, enfim, seria um título enorme pro Bangu. Vale ressaltar que hoje teve, já aconteceu por meio da CBF, né, a unificação dos títulos brasileiros, aí no caso do Botafogo, teve uma Taça Brasil anteriormente. Então, eu digo contando de 70 pra cá, né? 71 no caso pra cá. Isso. E aí não tinha essa contagem, por exemplo, em 1985, e você lembrou muito bem, Breno, o Bangu conseguiria um título à frente do Botafogo, que era uma equipe do Rio de Janeiro que ainda não tinha conquistado o brasileiro, e um ano depois só do Fluminense, que tinha conquistado em 1984, né? E eu acho que muita gente fala do ano de 66, que o Bangu também tinha um grande time, né? Uma equipe que conseguiu o título carioca, batendo o Flamengo por 3-0 no Maracanã e fora o baile, mas eu acho que 85 foi, mesmo sem título, foi o grande ano da história do Bangu. Foi mágico, né? Foi mágico, porque o Bangu chegou a essa final do Campeonato Brasileiro. Vale ressaltar que o Bangu, em questão de pontuação, foi a equipe que mais fez pontos, mas disparado em relação ao segundo colocado. O Bangu chegou à final do Campeonato Carioca, como o Léo Pinheiro também lembrou, com um timaço. O Bangu tinha simplesmente timaço, lembrou muito bem o Marinho, foi bola de ouro da competição, foi o melhor jogador. O Bangu teve 3 jogadores na seleção do campeonato, inclusive o Ado, que acabou desperdiçando pênalti. O Ado foi eleito um dos melhores atacantes da competição. Então, foi um grande ano do Bangu. Na minha visão, o Bangu perde 2 títulos por culpa da arbitragem. Acho que poderia ser uma grande temporada, né? Não poderia ser uma tríplice coroa, porque na época não tinha Copa do Brasil, mas o Bangu foi o grande nome do futebol brasileiro em 1985. Olha, parabéns ao Bangu, né? Apesar do vice-campeonato, pela data do próximo sábado, certamente temos que lembrar bastante por conta daquele time. Olha, e temos sim que lembrar, cara, parabéns ao Bangu, é sempre legal de lembrar dessa campanha aí do Bangu. Parabéns ao Alvirrubro da Zona Oeste, lá da minha área, da minha querida Zona Oeste. E foi muito legal falar desse assunto aí no Todas as Divisões. E a gente falava, inclusive, do Ado, né? Que o Ado até hoje chora, e é verdade, cara. O Ado perdeu o pênalti, era um dos jogadores de destaque daquele time do Bangu. Acabou que naquele ano o Curitiba foi campeão. Alguns detalhes interessantes, porque no outro ano, em 86, o América chegou na semifinal do Campeonato Brasileiro. Não conseguiu passar pelo São Paulo, foi eliminado. Mas teria uma vaga para jogar o Brasileiro de 87. Acabou que pela mudança aí de módulo verde, módulo amarelo, o América teve a sua vaga perdida, não disputou e de lá para cá enfrenta situações difíceis. E o Bangu também, né? De 85 para cá, depois que perdeu esse título brasileiro, teve os investimentos diminuídos e vem enfrentando dificuldade, mas o Bangu, pelo menos hoje está na Série A do Campeonato Carioca, que é uma posição muito bacana. O Bangu vem escapando de rebaixamento, né? Mas merece dias melhores também. Quem sabe um dia a gente vai ver de novo, não só o Bangu, mas outros times do Rio figurando na Série A do Campeonato Brasileiro. Por exemplo, o último título carioca de um time de menor investimento foi o Bangu em 66. De lá pra cá, só Flamengo, Vasco, Fluminense e Botafogo que venceram títulos. A gente lembrou do título de 66 há algumas semanas aqui no Todas as Divisões. Uma outra questão que eu quero relembrar
Eu falei do América no primeiro bloco, a gente lembrou, né? Sobre o América, que comemorou o aniversário, a gente fez um programa muito especial parabenizando o América. A gente recebeu, além do Edu, um outro grande nome aí do América, não um jogador, mas um torcedor ilustre, que é o Alex Escobar, jornalista como nós, aqui no Todas as Divisões, e que participou do programa. Foi muito legal a participação dele e vamos relembrar um pouquinho de como foi a participação do Escobar aqui no Todas as Divisões. Se liga aí. Estamos com Todas as Divisões. Apresentação: Breno Monsef. Estamos de volta com Todas as Divisões aqui pela Rocket Pinto 94.1 FM no rádio, no YouTube também. Muito obrigado a você que não é inscrito ainda, se inscreva no canal do Todas as Divisões, também no canal da Rádio Rocket Pinto. Estamos hoje falando do América, cara. Hoje o América, nessa semana, na verdade, que completa aí 117 anos de história, o América completando mais um aniversário, a gente trazendo tudo pra você que tá participando com a gente aqui em 94.1 FM. Daqui a pouquinho tem participação pelo nosso WhatsApp, o 969680094. Temos um convidado muito especial aqui hoje também no nosso programa, que vai bater um papo com a gente também aqui. O cara é torcedor do América ilustre. Tem que falar, além de mim, Breno Monsef, além de Renan Mafra, estamos com Edu Antunes Coimbra, né? Maior ídolo da história da América, tá com a gente hoje aqui também no Todas as Divisões. Alex Escobar, jornalista Alex Escobar, torcedor do América, né? O cara que enfim, bota o filho pra vestir camisa do América, né? Posta a foto que tá torcendo, tá assistindo o jogo do América. O cara torce mesmo pelo América e tá com a gente hoje aqui no nosso programa. Escobar, seja bem-vindo a Todas as Divisões, cara. Boa noite. E aí, Breno, tudo bem, cara? Tudo um grande bem. Abraço pra você, pra todo mundo que tá ligado aqui na Roquete. Prazer imenso falar contigo. Parabéns pela iniciativa de falar dos clubes menores do Rio de Janeiro. O América, que já foi tão grande, hoje pequeno, a gente tem que reconhecer isso, né? Que isso? Até pra que a gente trabalhe pra resgatar a grandeza dele. Isso é verdade, isso é verdade. Bem lembrado. Ô, Escobar, como é que é torcer pelo América, assim, com tanta paixão? É uma dificuldade, né? Porque eu sei que, como eu falei, né? Você bota seus filhos pra assistir o jogo contigo. Como é que é, cara, torcer pelo América em 2021? Cara, falar do aniversário do América, 117 anos de fundação do América, a gente fica sempre muito feliz e o aniversário do América uma data de renovação, de confiança. Sim. Da paixão e do compromisso que a gente tem pelo clube. Eu costumo dizer que o América hoje é muito mais do que um clube, ele é uma causa pra gente defender, né? Não pode deixar o clube acabar. Cada partida que ele entra é um ato de resistência e cada vez que a gente comemora o aniversário é mais um ano de sobrevida. É assim que a gente tem vivido, né? O torcedor do América. E também mais um ano que se inicia, né? Mais um ciclo que se inicia para renovar a nossa esperança de dias melhores. É assim que eu prefiro acreditar. Eu acho que a gente um dia vai voltar a ter dias felizes, dias de glória. Precisa se unir, né? Porque o hino já diz: unido vencerás. A América precisa de mais união para voltar a vencer. Sem dúvida, sem dúvida. Olha, Escobar, muito obrigado pela sua participação, seu depoimento aqui, tão apaixonado, né, pelo América. Seja bem-vindo sempre aqui no nosso programa. Falou, Escobar. Seja bem-vindo sempre, volte sempre aqui no nosso programa. Falou, Breno. Um abraço para você, para todo mundo. Alex Escobar aqui, torcedor do América, com muito orgulho. Valeu, Alex Escobar, nosso convidado especial. Ô, Eduzinho, o Escobar falou aí, né, Edu, que torcer pelo América é ato de resistência. Como é que você vê isso aí, Edu? Eu acho que quem nunca vai deixar de ser, entendeu? No momento atual, eu posso até concordar. Sim. E concordo com o Escobar, meu amigo, né? Meu neto e querido amigo, torcedor de verdade, entendeu? Não é explorador das causas do América, como pseudos torcedores são aí, né? Que só querem se aproveitar de determinados momentos do clube. Eu falo isso com muita tristeza, porque houve uma involução em termos de comportamento de torcedor, né, dentro de uma torcida, né, dentro de um jogo de futebol.
eu vejo a parte, eu não vou nunca generalizar, parte da torcida mais jovem atual hoje, ela vai em campo para ofender e não para apoiar. Então isso aí, não sei, agora o time está até tendo resultados melhores, né? Principalmente na base. Eu acho que tem muito a ver com a ausência do torcedor, porque o torcedor vinha prejudicando muito, mas também você tem que levar o seguinte, a compreensão, né? Se o torcedor hoje é dessa forma, um tanto quanto desesperado, apaixonado, né? Com as campanhas que o América tem enfrentado, né? Então, o torcedor do América queria que o time voltasse às grandes tradições, às grandes conquistas, para que ele voltasse também a ter mais calma para torcer. Então, o torcedor hoje, ele se torna não se torna aliado, porque ele de tão nervoso e tão apavorado, ele acaba, desde o apito inicial até o fim do jogo, se o América não começar ganhando ou botando gols na frente, ele não ajuda, ele começa a ofender a todos, né? E isso só traz desânimo dentro do campo, né? Desacerto, desarmonia, que é o termo mais correto, porque o futebol sem alegria e sem harmonia não tem resultado favorável. Nem um pouquinho. Edu Antunes Coelho com a gente também. Pessoal participando com a gente aqui, o Caio Ceará, falando que veio lá pelo Wellington Arruda, valeu, o William Alves também, o Francis, o Eduardo. Você está ouvindo Todas as Divisões com Breno Monsef. Olha, muito legal lembrar. Muito legal ouvir isso do Edu, né? Porque a gente realmente vê muitas vezes torcedores que usam o América para aparecer, mas alguns são mesmo americanos, como é o caso do Alex Escobar. E a gente vê, eu até perguntei isso pro Edu, né? Ele usa realmente, bota a criançada pra botar a camisa do América, posta isso no Instagram. É muito legal ver essa relação do Escobar com a América. E a gente vê, né, uma possibilidade aí de no futuro termos de volta o América grande novamente, porque é um clube com muita história, muita tradição, merece dias melhores sim no futebol do Rio de Janeiro. Muito obrigado a você que está participando com a gente pelo 969680094, começando mais um ano de 2022, cara. E aproveitando como é que vai ser a nossa cobertura, né? A gente vai seguir, cara, na cobertura do futebol carioca, como foi em 2021. É claro que a gente teve algumas mudanças ao longo do programa. Eu falei disso na semana passada, fazendo um balanço, né, do que foi a temporada de 2021. Pra mim, foi uma temporada muito legal no ano passado, porque eu narrei 170 jogos, mais ou menos por aí. Foi um número altíssimo, somando rádio e TV. Só que na Roquete passei de 100, passei fácil. Se não me engano, foram quase 105 jogos só pela Rádio Roquete Pinto. Então, foi um ano muito bom pra mim. E começando mais um ano, inclusive eu tenho a felicidade de anunciar isso pra vocês, que a gente está planejando transmitir não só jogos dos grandes, Flamengo, Vasco, Fluminense e Botafogo, mas também dos times de menor investimento, que era meu objetivo já no ano passado. Acabou que a gente não conseguiu por questões técnicas, enfim, de limitação, mas ficou o planejamento para esse ano. Porque a gente tem a Série A do Carioca com 6 jogos por rodada. Pelo menos aí 2 jogos entre equipes de menor investimento, né? Se tivermos clássicos dos grandes, temos 3. Mas pelo menos 2 jogos pra gente pensar em transmitir pelo menos um deles, né? Ou na parte final do campeonato, a gente vai ter depois a A2, que é uma competição muito legal. A segunda divisão pra mim é o mais legal dos campeonatos estaduais do Rio, né? Das divisões do Rio. Mas a gente também tem a B1, tem a B2, tem a Série C, que é sempre interessante também, tem a Copa Rio, tem o Cariocão Feminino, que no ano passado foi fantástico. Então, para esse ano, já fico aqui, já fica o meu compromisso com você. A gente vai cobrir também esses jogos, não só aqui no programa, mas também transmitindo, indo para os estádios com a nossa equipe, para levar para você a emoção dos jogos. A gente vai acompanhar os jogos dos times de menor investimento. E é o nosso grande objetivo aqui, abrir espaço. Porque a Rádio Roquete Pinto é a rádio que liga ao Rio, é a rádio da oportunidade, tem várias iniciativas sensacionais. Ó, o MC Serginho, ele estava conversando comigo quando ele lançou o quadro do Pagode do Desconhecido.
ele traz grupos de pagode que não tem espaço na mídia e dá esse espaço. A Gabi Lário, de manhã, beijo, Gabi. Ela tem no Giro RJ o Talentos do Interior, onde ela toca música aqui de bandas, de grupos musicais que não tem espaço na mídia. Isso é fantástico. A gente tem o Papo Reto, com iniciativas sociais muito legais, com Eli Benício todo dia de manhã. Tem o Painel Esportivo, que a gente também fala de projetos. E o Todas as Divisões nasceu com esse objetivo. A gente nasceu com a ideia de dar espaço, não só para os times de menor investimento, e a gente vê, cara, olha, eu agradeci demais na semana passada, eu agradeço de novo hoje aqui, já em 2022, porque toda a repercussão, todo o carinho que a gente ganha, que a gente recebe, são muito legais. Assim, cada manifestação, cada mensagem, cada agradecimento de torcedor, poxa, vocês estão falando do meu Bangu, estão falando do América, do Madureira, do Olaria, né, os times novos aí, o Maricá, o Pérolas, cada carinho que a gente recebe é muito legal. E também dos envolvidos, assim, dos jogadores. Poxa, cara, a gente botou tantas entrevistas aqui no ano passado de vezes jogadores que se desdobraram, assim, o cara... Pô, teve um que eu não vou falar quem foi, não sei se o cara autoriza, né? Mas o jogador tava no trânsito. Aí ele falando comigo, ele falou, cara, eu parei o carro aqui pra dar entrevista pra você. Eu falei, poxa, sabe, a gente fica muito feliz, assim, e transfere isso pro torcedor, pro público. E quando a gente recebe manifestações desse sentido, dirigentes que agradecem, poxa, muito obrigado pelo espaço que vocês estão dando. Eu falo, cara, aqui a gente é só um canal, e é de fato, né? A gente quer ser um canal pra abrir o espaço. E outros também que falam, poxa, é tão difícil colocar o nosso clube na mídia e vocês estão dando esse espaço assim, né? Poxa, de forma gratuita, né? Não no sentido financeiro, eu digo gratuito no sentido da gente correr atrás de pautas, de montar entrevista. Isso pra mim é o que basta. E você que tá aí do outro lado é fundamental pra isso. Então a gente já abre 2022 com esse manifesto, com esse acordo, com esse pacto com o futebol do Rio de Janeiro pra dar a nossa colaboração. Porque a gente critica tanto o futebol do Rio, a gente vê tantas dificuldades, a gente que tá no dia a dia, vendo os jogos, acompanhando, entrevistando, batendo papo com o dirigente, com os jogadores, a gente vê tantas dificuldades. Nos grandes também, né? Os grandes não estão alheios a isso. E poder contribuir com o nosso pouquinho, a gente tem 1 hora por semana aqui no Todas as Divisões e a gente dá o nosso máximo, não só o programa, né? A gente não tá só aqui 1 hora, a gente tem uma dedicação enorme ao Todas as Divisões, mas no espaço que vai pro ar apenas 1 horinha e poder levar isso pra você, pra gente, é fundamental. Então, muito obrigado mais uma vez, que o ano seja bom pra todos nós. Da minha parte, eu já digo que vou fazer por onde. E com todos os colaboradores do programa, por exemplo, cara, o Renan Mafra, eu já falei isso aqui brincando, né, que o programa vai ao ar em Portugal agora, sem horário de verão lá, à 1 da manhã, mas o cara tá 1 da manhã fazendo um programa com a gente, tá do outro lado do planeta fazendo um programa com a gente. Colaboradores, a gente sai da rádio 11 horas da noite, 11h30 da noite, né, aqui do centro da cidade do Rio, e tudo pra levar o programa pra você. Então, mais uma vez, muito obrigado, que o ano seja bom pra todos nós. E o Todas as Divisões está aqui para ser esse canal do futebol carioca na grande mídia aqui na Rádio Roquete Pinto. Semana que vem tem mais. Lembrando, estamos no Deezer, estamos no Spotify, estamos no iTunes, estamos em todas as plataformas de podcast, levando sempre o Todas as Divisões para você. Semana que vem tem mais aqui na Rádio que liga ao Rio. Um grande abraço e valeu! Você ouviu Todas as Divisões. Apresentação Breno Monsef, aqui na Roquete Pinto, a rádio que liga ao Rio.